E aí, pessoal do quarto ano, aqui é a Prof. Cíntia, estamos de volta depois de uma semana bem tranquila, né? A semana do Recreio Grande. E aí, se divertiram bastante com os projetos de leitura, né? Então, agora nós vamos voltar porque nós temos que finalizar a primeira unidade da nossa apostila de História. E estamos aqui hoje, vamos trabalhar da página 15 até a página 18. O tema da nossa aula de hoje é o outro lado da moeda. Nas últimas páginas, nós trabalhamos a vinda dos portugueses para o Brasil e o que isso mudou na vida dos portugueses, o que isso alterou, né, a questão de eles estarem em um ambiente diferente, deles terem coisas novas para explorar, uma terra nova com pessoas diferentes. Então, na última aula nós vimos um pouco a visão dos portugueses, dos europeus. Hoje nós vamos ver o outro lado da moeda. De quem? Quem estava aqui quando os portugueses chegaram eram os indígenas. Então nós vamos ver um pouco sobre a mudança que a chegada dos portugueses teve na vida dos indígenas, tá bom? Então, aqui na América do Sul, como eu já falei em outras aulas, os indígenas, eles ocupavam mais a parte do litoral do Brasil, né? Eles não costumavam estar, assim, frequentar, habitar lá o interior do país, né? Eles frequentavam mais ali o litoral, onde tinham as praias, né? E eles conheciam bem essa região e dela eles extraíam o alimento, né, para a sobrevivência deles e tudo mais. Porém, quando os portugueses chegaram, os indígenas eles foram obrigados a mudar o estilo de vida deles totalmente, né? Alguns indígenas acharam interessante aquelas pessoas diferentes, com roupas diferentes, né, modo de falar e de se portar diferentes. Outros indígenas não gostaram. Então a gente assim teve várias visões, várias opiniões, vários posicionamentos, né? Mas nós sabemos que na maior parte da história a interferência dos portugueses na vida dos indígenas foi negativa, né? É tanto que na nossa apostila aqui na página 16 fala assim que o primeiro contato que os indígenas tiveram com os europeus, eles já passaram a realizar trabalhos forçados, né, para os portugueses, como cortar e transportar o pau-brasil, cuidar de plantações e colheitas, né? E também, além de os indígenas serem escravizados, eles contraíam doenças, né? Como a gripe, o sarampo, que foram doenças que foram trazidas pelos portugueses lá na Europa para o Brasil. E os indígenas, eles não tinham conhecimento dessas doenças. Então, se eles não tinham conhecimento, eles também não sabiam como curar essas doenças, né? Então, isso fez com que muitos deles adoecessem pegando doenças dos europeus e acabassem morrendo porque eles não tinham, o corpo, o organismo deles não era acostumado com esse tipo de doença, né? Então era algo novo que pegava nele, o organismo não conseguia resistir e muitos acabavam morrendo. Não só isso, depois do contato com os portugueses também, é que nós temos 4 pontos que alterou na vida dos indígenas. Quais foram eles? O primeiro, deixaram de seguir os próprios rituais religiosos e mudaram o tipo de vestimenta. Lembra que eu falei em uma aula que junto com os portugueses vieram jesuítas, que eram padres, que vinham com o objetivo de catequizar os nativos, pregar a palavra de Deus e converter eles à religião dos europeus, né? Então, esse daqui é um exemplo, né? Muitos dos indígenas, depois que eles entraram em contato com os portugueses, eles mudaram a sua religião, eles pararam com os seus ritos religiosos, mudaram o jeito de vestir, muitos deles trocavam os serviços por roupas, por objetos, coisas que para eles era totalmente novo e diferente. Muitos se casaram com europeus, né? A gente tem exemplos aí, porque o nosso país ele é uma mistura, porque obviamente teve essa junção dos povos, e como eles se juntavam era através do casamento. E muitos indígenas também foram mortos
em conflitos, né, contra os portugueses. Como eu falei, teve alguns que não concordavam, não queriam, né, não queriam aceitar esse contato com os europeus. Eles acabavam entrando em contato, lutando, e muitos deles morriam. E por último, fugiam para o interior das matas. Como eu falei no início do vídeo, os indígenas, eles costumavam habitar o litoral do Brasil. Porém, quando os portugueses chegaram no litoral, os indígenas que não queriam aquele contato, que queriam fugir a todo custo, eles foram obrigados a migrar para dentro do Brasil, para dentro dos lugares que ainda não eram habitados, né? Então, conforme os europeus se espalhavam pelo território, os indígenas migravam para lugares mais afastados. E isso acabava que deixou os europeus sem opção. Por quê? Com os indígenas fugindo, muitos deles escapando dos portugueses, eles acabavam não tendo a mão de obra necessária que eles precisavam, né? Como eles usavam os indígenas para trabalhar. E isso fez com que eles começassem a trazer os africanos lá da África para o Brasil, nos navios negreiros, né, para trabalhar como escravos. Lembrando que essa migração é um tipo de migração que nós já vimos, né, que é a migração forçada, que é a migração que a pessoa é obrigada a sair do seu lugar de origem e se locomover para outro lugar contra a sua própria vontade, ok? Então, para finalizar a nossa aula, vocês vão responder aí a atividade Conectando, da página 17, número 1, 2, 3 e 4, e a atividade Lápis na Mão, 1, 2, 3 e 4 também, na página 18, todas elas relacionadas ao conteúdo que a gente acabou de ver. Então, leiam com bastante atenção, pesquisem, tá? Tá tudo na apostila. Se tiverem dúvidas, a professora está à disposição, ok? E não se esqueçam, terminou de fazer a tarefa, tira a foto da apostila respondida e manda para a professora no WhatsApp, tá bom? Então, até mais e nos vemos na próxima aula.